Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas, dando vez e voz a todas as famílias atípicas. E o assunto que eu trago hoje, nós vamos falar sobre a fisioterapia infantil. Quem está aqui com a gente para falar nesse episódio de hoje do Conversas Inclusivas é a fisioterapeuta Daiane Farias e vai falar sobre o papel da fisioterapia no desenvolvimento de bebês e crianças com atenção especial às infâncias atípicas. Então já te convido a participar desse bate-papo e também a compartilhar essa informação com quem necessita. Então, seja muito bem-vinda, Daiane, ao Conversas Inclusivas. Então, conta pra gente, primeiramente, quem é a Daiane Farias, né? E quanto tempo você já atua nessa área da fisioterapia e se tratando aí também não só das crianças típicas, mas também das crianças atípicas, Isso. que a gente sabe que é muito mais desafiador. E eu assim tiro o chapéu para esses profissionais que abraçam essa causa que a gente sabe que não é fácil. Então, eu sou formada desde 2010, né? Desde a faculdade, a minha paixão sempre foi a área de neurologia e a minha primeira especialização foi em neurofuncional. Em 2012 eu me formei e desde então comecei a atender e a trabalhar com crianças, né? E desde lá então a gente vem se especializando e entrando mais nessa área, né, do neurodesenvolvimento e a gente já está aí nessa caminhada há uns quase 15 anos. Muito tempo, já tem bastante experiência, já tem bastante tempo. Né? E, Daiane, fala pra gente, quando nós falamos em fisioterapia para crianças, né? O que costuma surpreender mais os pais? Então, né, quando a gente fala de crianças atípicas, né, independente se é TEA ou alguma outra síndrome, a família ela vem sempre preocupada com a parte da linguagem, né, a parte comportamental, e a fisioterapia ela fica um pouquinho escondida, né, mas hoje, graças a Deus, né, todos os profissionais, tem muitos estudos, muitos artigos que vêm mostrando que isso é um conjunto, né, a gente vê a criança e a família como um todo. Então a gente tenta não separar e sim dar prioridades porque aquela criança está precisando no momento. E quando a família chega para mim para fazer uma avaliação, geralmente é ou porque o bebê está demorando a andar, ou porque o bebê começou a andar, ele está ali entre 1, 2, 1 ano e 3, e ele está andando muito na ponta do pé, ou esse bebê ele está com 2 anos, 2 anos e meio, e está na ponta do pé, ou ele está tropeçando demais. Geralmente é o que a gente tem mais em comum quando se procura a fisioterapia motora, né? E aí, quando a gente vai conversar com essa família e explicar que não é só isso, a família se surpreende. Nossa, como assim? Que eu não prestei atenção, né? E quando eu faço a avaliação dessa criança, eu pergunto tudo, desde a gravidez, como que foi essa gravidez, né? Se dormiu, né? Se teve algum tipo de patologia, qual medicação tomou, porque hoje a gente sabe que principalmente o autismo, ele pode ser por vários tipos, não só genético nem da mãe nem do pai, né? A gente tem artigos que saíram hoje que a gente tem também influência do meio ambiente, tem também influência de medicações, não é só do pai, não é só da mãe, né? E esses estudos, eles vêm sendo mais refinados, né? A gente não fica mais preso só em alguma coisa. E aí, essa criança, ela vem com várias alterações, que não é só andar na ponta do pé. Como é que é a família em relação à aceitação com esse susto que quando você, como profissional, já detecta logo, opa, já está vendo os sinais, né? Tem alguma coisinha. Tem alguma coisinha. E a família não se atentou para isso. Uns se assustam e naquele pensamento logo, vamos para a batalha, vamos descobrir o que é, vamos estimular, vamos investigar, vamos cuidar, né? E outros que não aceitam, porque nessa caminhada, como mãe atípica também que sou,
Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, meu filho não tem, minha filha não é. Assim, como se isso fosse uma doença, que na verdade não é. A gente sabe que é uma condição, a criança não pediu para nascer desse jeito. As famílias sofrem muito preconceitos, Sim. e isso é um fato, né? E é muito difícil, mas tem muita gente que não aceita, e o fato da não aceitação, a gente sabe que traz prejuízos, porque quanto mais cedo for diagnosticado um autismo, digamos, e essa criança for logo estimulada desde cedo, a gente sabe que o quão isso vai melhorar, tanto na vida dela, como na vida da família também, né? Isso. Então, o que acontece? Eu costumo dizer para as famílias que a gente não espere o diagnóstico, né? Porque hoje a gente já consegue identificar alguns sinais desde bebê. Né? A gente que tem mais experiência, esse olhar mais profissional, a gente já fica com a pulguinha atrás da orelha. Sim. Mas eu não posso falar para a mãe e deixar ela mais nervosa ou mais ansiosa. Então, o que a gente faz? A gente vai tratar o que a gente está vendo. Estímulo, né? A gente vai estimular, a gente não vai ficar esperando essa criança completar 2 anos para poder ir para uma neuropsicóloga, para poder ir para um neurologista para fechar um diagnóstico. A gente começa a trabalhar com o que ela apresenta. Com a necessidade, exatamente. né? É um atraso motor? A gente vai trabalhar esse atraso motor. É atraso de fala? A gente vai estimular a fala. O diagnóstico é um papel. Aquela coisa, né? É uma coisa muito séria, né? Porque exatamente. tem gente, às vezes tem gente que quando vê uma mãe atípica já de muitos anos, no caso eu já tenho um de 16, chegou pra mim, Adriana, o que você acha? Você acha que meu filho tem autismo? Ele está agindo assim, assim, assado. Então, por já ter essa experiência junto aos profissionais, né, como você acabou de relatar, vamos tratar logo a necessidade. Sim. E o diagnóstico deixa mais lá para frente com o profissional que é para isso, que é o neuro, que é o psiquiatra. Então, eu falei, olha... Eu não sei, é porque assim, eu não sou profissional, eu posso dizer para você, olha, ele tem sim uns tracinhos de autismo, ele faz isso. Pode ser e pode não ser. Pode ser uma falta de estímulo. Isso, às vezes eu posso estar te falando uma coisa e de repente não é, e você vai ficar chateada comigo, né? Isso. Então assim, mas às vezes, pela experiência de mãe, dá para perceber, dependendo da situação, né? Porque são vários graus, isso. Vários níveis. São 3 níveis, né? Algumas crianças, elas já vêm com esses sinais bem aparentes. Isso. Mas o que acontece? Quando eles são menorzinhos, isso é mais difícil de perceber, na maioria dos casos. Quando se apresenta, já é uma criança que já está num nível um pouquinho mais acima, né? Mas, por exemplo, a gente tem bebês... com 8 meses, 9 meses, que os sinais são muito poucos, né? E às vezes a família não percebe, porque já aconteceu de eu pegar paciente e o paciente fechar com 2 anos, ele tá comigo desde bebê, né? Por quê? Porque era aquele paciente molinho, aquele bebê... Ai, meu bebê é muito molinho, ele só quer ficar deitado, ele não rola, ele não gosta de ficar de barriga para baixo, né? É um bebê que baba muito... Né? Então, ali ele já apresenta uma hipotonia, né? Que é aquele tronquinho mais caído, né? Aquela criança que já senta mais largada. Aquela criança também que não sustenta o pescoço. Exatamente. Na época que já era para ele estar sustentando o pescocinho, É aquele marco que está indo devagarinho, né? E aí, né, tem a história de toda criança tem seu tempo e, na verdade, a gente não deve se prender a essas comparativas, isso, né? Porque quanto mais cedo você estimular, melhor. E nisso a gente vai vendo com as prioridades. Não, melhorou na parte motora, vamos para fundo. E aí, os profissionais vão encaminhando para o que a gente acha que deve ir fazendo, né? Uma coisa que eu aprendi como mãe, Daiane, uma coisa que eu aprendi como mãe foi essa questão, não vá na comparação. Ah, porque fulaninho da sua família demorou tantos anos para falar. Cada um é cada um, né? A gente não deve se prender. Viu alguma dificuldade, viu alguma diferença, procurar um profissional, né? Hoje, na verdade, a gente até fala que qualquer coisa que você vê, mesmo que seja o mínimo, leva. Porque é melhor a gente pecar por excesso do que por falta dele. Exatamente. Então, se eu tenho um bebê que nasceu prematuro, né? Um exemplo. Ele é prematuro, ele ficou internado na UTI, neonatal, né? Ele passou mais de 30 dias, passou 2, 3 meses, teve algum tipo de infecção. Esse bebê, ele já pode apresentar algum tipo de atraso ali. Ou cognitivo, motor, né, na linguagem. Então, são várias coisas. Então, se eu tenho um bebê assim, eu já levo para fazer uma avaliação,
né? Porque se ele apresentar algo mais tarde, ele já vai estar sendo estimulado. Exatamente. Né? A gente não pode esperar que um bebê que venha nesse caminhar devagar espere fazer 4 ou 5 anos para poder entrar com intervenção, porque a gente tem uma janela, né, de neuroplasticidade. Exatamente. Que são conexões que o cérebro faz para essa criança aprender. Então, quanto mais cedo, melhor. É tanto que no público tem a estimulação precoce, exatamente, né? Onde chega lá, a mãe chega com dúvidas, olha, meu filho tá assim, uns bem visíveis, outros não, mas levam lá. E aí tem todo aquele acompanhamento, né? Tem a psicopedagoga, tem o terapia ocupacional, tem o fisioterapeuta, tem a fonoaudióloga, psicólogo. Então eles ficam ali rodando por todos esses profissionais até ir ao diagnóstico, que é encaminhado por lá, né? Eu sei que eu já tenho 2, gente. Isso. Então, é encaminhado por lá e aí é que vem aí o laudo, né? É o diagnóstico. Isso. Aí a gente tem esse tempo que a gente vai acompanhando a criança e vai observando como que ela vai se comportando diante das estimulações. E dentre isso, conforme seja, porque geralmente quando busca realmente porque tem alguma coisa, né? Quando chega lá, já está sendo estimulado. Antes mesmo do diagnóstico, já não perdeu tempo. Exatamente. E a partir dali que os pais recebem esse diagnóstico, eles já vão ser encaminhados a continuarem ali, que ali é 0 a 4 anos, e depois procurar um atendimento do 4 anos até em diante, assim né? vai. E assim sucessivamente. Isso. E o estímulo, assim, para a vida toda é muito importante, né? Porque o que a gente fala, né? Quando o bebê ele começa um estímulo, quando ele é bebê, esse estímulo já vai para a primeira infância, para a segunda infância, e assim a gente vai seguindo. Porque a gente prepara essa criança para ser um adulto o mais independente possível. Exatamente. Não é porque ele é uma criança atípica que ele vai estar proibido de fazer algo, né? A gente estimula para que ele consiga se virar sozinho. Essa é a nossa missão, né? Como profissionais. Muito bem, porque exatamente. Assim, eu aprendi muito quando eu levava os meus filhos nos atendimentos, que eu criei aquela bolha de proteção, e às vezes é muito normal dos pais criar essa bolha de proteção. Não é porque é especial, nossa, eu vou proteger de tudo. Muitas vezes a gente pode estar prejudicando, como já me aconteceu também. E aí a gente é orientado, e eu sou muito grata até hoje, os profissionais que sempre estão ali orientando, não, você não faz assim, você não pode fazer isso, você vai estar aqui a vida toda. Eu falei, não, então você tem que dar autonomia ao máximo para ele. Então hoje eu vejo dessa forma. Vai pegar tal coisa para mim, teve a compreensão para fazer isso. Isso é uma vitória muito grande. Né? Conseguiu tomar banho só. Nossa, isso é uma vitória assim, sem... Para outras pessoas, isso é tão pouco. Sim, mas tem gente que não consegue fazer isso, né? E quando conseguiu se alimentar só, conseguiu ir ao banheiro sozinho, conseguiu fazer sua higiene pessoal sozinho. Isso é uma vitória que não tem preço. Isso. Conseguiu fazer o desfraude tarde, mas conseguiu, que isso é uma fase muito difícil, né? O desfraude. Isso é uma sequência, né? Muito difícil, nossa. Quem passa sabe como é que é. É uma luta muito grande. Eu passei por todo esse processo, não foi fácil, foi bem cansativo, exaustivo, estressante, mas assim, com amor a gente vence, né? É verdade. E quando a gente fala disso, né, de avidez, né, que as terapeutas ocupacionais que fazem mais essa parte, mas aí a gente olhando para a parte motora, né, as crianças, elas têm hoje essas alterações sensórias motoras, né? Então, a gente consegue ver isso nas crianças menores, né? De 1 ano e 2. Porque o que acontece? Essa alteração sensório-motora é o quê? Quando a gente fala de sensório, é tudo que a criança sente e recebe. E quando a gente fala da parte motora, é o agir. Então, eu sinto, né? E eu ajo. E eu tenho que ter essa parte motora bem trabalhada, porque imagina uma criança que ela é caída, ela não tem força para sustentar esse tronco, como que ela vai ficar na terapia e como que ela vai sustentar um contato visual se ela está olhando para baixo e não aqui, né? Como que ela vai fazer esse contato visual? Como que ela vai perceber as expressões? Então, a fisioterapia motora, né, a gente entra nessa parte muscular mesmo. Então, é fortalecer esse músculo, é deixar esse músculo pronto para fazer a ação.
A gente sabe que no autismo vem muito isso, né? Isso. No caso, o meu vem a questão da postura também. Ele não tem força, uma vez até ele não tinha fisioterapia. Até então nunca indicaram. Aí o psicólogo começou, dei atividades para ele, você não dá para ele fazer nada. Quando você chegar do mercado, dá uma sacolinha para ele carregar, coloca ele para fazer alguma coisa, exatamente. Isso. Aí eu disse, é mesmo, né? Nossa, realmente eu tô protegendo mais uma vez. É porque eles gostam de estar sozinhos e parados. Né? Sim. Por eles ficam no cantinho exatamente, e pronto. No mundinho deles ali. E aí o que acontece? É um corpo que tá contra a gravidade, né? Porque a gente tem a gravidade. E o meu tem escoliose. Exatamente. Muito Por quê? curvado. Porque é uma musculatura fraca, né? É um abdômen fraco, aquele abdômen não foi trabalhado. Quando é um bebê que não gosta de ficar de barriga para baixo. Né? É um bebê que demora para engatear, demora para escalar. Então, se você for fazer a anamnese e saber a história toda de como veio esse desenvolvimento desse bebê, desde que nasceu até ele caminhar, né? Você vai ver várias brechinhas ali que esse corpo ele não foi trabalhado o suficiente, né? Mas isso também a gente tem em crianças típicas, né? Porém, as crianças típicas, elas alcançam o marco, né? Um pouco mais rápido, né? E a criança típica, a gente vai ali no momento dela, né? Porque a gente tem esse respeito pela criança. Não Exatamente. É você chegar e já, não, a gente vai fazer isso, né? A gente tem uma adaptação, né? A gente tem um envolvimento com o terapeuta, com o ambiente. E principalmente quando se trata com os autistas, exatamente, né? É toda uma conquista. Exatamente. Então, você tem ali um prazo, né? Você já não chega, né, invadindo o espaço dele. Você vai de conquistando mansinho, aos pouquinhos, né? Conquistando. Né? Isso. E aí vai chorar. E aí depois, né, vai acostumando. E aí a gente vai conseguindo fazer esse trabalho que acaba ajudando a fono, né? Porque uma criança que tem uma dificuldade de fala, quanto mais essa musculatura de tronco tiver posturada, melhor para fono. Porque essa musculatura de pescoço ela vai estar mais preparada para, né, você movimentar a boca, você soltar fonemas, né? É uma língua que vai estar ali trabalhando. Então, a gente dá uma ajuda ali também na parte da fono, né? E sempre nisso, no início de tudo, né? Que todos os profissionais estão sempre falando pra gente. Quanto mais cedo estimular, melhor, né? Porque começar mais cedo faz tanta diferença aí no desenvolvimento motor, né? Sim, exatamente. E quais são os pequenos sinais do dia a dia, né? Que ele podem indicar aí que a criança ela precisa de ajuda especializada? Então, tem vários, né? A gente tem vários sinais, né? Os mais conhecidos, né? A falta de contato visual, né? Quando a criança tá mamando, quando você chama pelo nome e ele não atende, né? Quando ele tem um hiperfoco em algum brinquedo, não, ele só quer brincar com aquilo. Quando você troca, ele já não gosta, né? A gente tem algumas estereotipias, né? Que são balançar as mãos, a ponta do pé a gente não considera tanto, a não ser que essa criança ela já esteja maiorzinha, porque quando essa criança começa a caminhar, né, vamos botar ali até 1 ano e 4 meses, isso é normal. Chega muitas mães pra mim falando assim, ai, Daimes, ele tá na ponta do pé, e a criança tem 1 ano e 4 meses. Eu falo, olha, calma, tá tudo dentro do esperado, ele tá começando, a marcha dele tá maturando agora. Tem essa maniazinha de andar na ponta do porque pé. Porque quando o bebê não começa... quer dizer que seja um autista. Não, ponta do pé a gente não considera... É comum, às vezes exatamente. É brincadeira, a criança é muito brincalhona. Exatamente. Isso é um desenvolvimento do bebê, né? E quando ele começa a andar. Organizacional, né? Que eles têm de alguns sim, outros não. Também, né? A gente pode ser que sim, mas aí a gente tem que, né, averiguar outras coisas, né? A ponta do pé é uma das preocupações das mães que chegam, principalmente com os pequenininhos. Não é assim uma coisa e tão... eu falei, calma, a idade dele é esperado, porque é um bebê que começou a caminhar agora. A base dele, ele ainda tá ganhando força contra a gravidade. Então, assim, vamos com calma. Agora, se esse bebê passou daquele período, né? Ele já chegou com 2 anos e meio e ele ainda está apresentando ponta do pé, mais outras coisas, né? O girar, o brincar com o mesmo brinquedo, né? Coisas que você percebe que realmente
tá Essas muito são as visual. estereotipias, né? Isso. O meu tinha isso. muito, até hoje tem muito Aí- a questão do girar. Exatamente. Aí o que a gente chama essa ponta de pé? São reflexos primitivos. Era pra ele ter perdido depois que ele começou a caminhar ali Entendi. 1 ano e 2. E se Mas ele permanecer? manteve. Ele manteve, ele não perdeu. Aí já é o que tem que observar. Aí a gente entra já com a intervenção motora ali para essa criança não ter problemas futuramente, que é o encurtamento de tendão, né? É uma criança que vai ter rigidez em tornozelo. Então ali a gente já tem que entrar enquanto Tem que investigar de tudo, né? exatamente, né? Então é por isso que eu digo que a gente olha tudo. Mesmo eu sendo Exatamente. fisioterapeuta, eu olho tudo. Eu pergunto tudo. A mãe fala assim: "Nossa, Dai, mas tu tá perguntando por que ele mamou, mas eu quero saber se ele movimentou, porque Claro. pra mim importa, né?" Claro, tudo, uma coisa Porque se é leva um a bebê outra. que não mamou direito, opa, porque que ele, né? Aí a gente vai entre investigação. Então, a gente entra com essa intervenção para que ele não seja prejudicado mais na frente, né? Eu já tive crianças que teve que fazer cirurgia porque não baixava mais o pé. Encurtou e ele não baixava mais, Olha nem com só, tênis ortopédico, com nada, né? É sério? Uhum. Gente, muito Exatamente. sério mesmo. Olha aí, já fica a É. dica, gente, uma observação. Outra coisa também é que eu vivenciei com o meu foi a questão do... Nessa fase de investigação do autismo, que até então a gente, nossa, ele deve ser. Mas aí passamos por todos os profissionais, inclusive até na fono, e fizemos exame de audiometria até para descartar se ele não tinha surdez, porque ele era daqueles que você chamava o nome e ele não atendia. olhava, não atendia. Aí eles, não, vamos ver até isso, e a audição estava perfeita. Realmente era uma característica do autismo mesmo, aquela que ele vive no mundo dele, que você chama, e ele não atende nem aí, parece que ninguém está chamando. Então, quando você vai chegar nele, eles ficam bravos. Exato. Então a gente, né? É uma fasezinha muito difícil, a do 0 aos 5 anos. Exatamente. E aí vai pulando as fases. Aí você imagina, né, que do 0 aos 5, a gente chama de aí que você sai de bebê para a primeira infância, é onde eles estão aprendendo tudo, é onde a parte cognitiva, né, está sendo estimulada, né? Então, é tudo que está acontecendo no ambiente, as crianças, né, elas começam a explorar brinquedos, lugares diferentes, é aquela criança que não vai parar. E quando você vê uma criança que não explora muito, você já fica um pouquinho, opa, né, ela tem preferência por certas coisas, então você já liga o sinalzinho ali. Nossa, me recordei agora quando eu levava o meu filho para os estímulos, que tinha todos aqueles brinquedos. E quando ele saía, ele dava um escândalo, porque ele queria todos os brinquedos que ele estava vendo lá, que não tinha em casa. Porque lá tinha muita coisa. É, porque a gente tem, Foi as uma crianças, fase elas têm uma dificuldade nessa flexibilidade cognitiva, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, mas ele não sabe esperar, porque essa criança não tem Isso. paciência. Mas não é que ela não tem paciência, é que o cérebro dela não obedece o comando. Se a criança né? em si, típica, já é difícil. Exatamente. Agora você imagina uma criança atípica que vem cheia de Que condições, de limitações. essa flexibilidade cognitiva já é um pouquinho mais difícil, Com né? certeza, Então, até você quebrar aquilo ali, é a criança que não quer ir embora, é a criança que não sabe a hora de terminar. Então, tem todo esse papel, né? E a gente que trabalha com isso, todos os profissionais, a gente tem que saber como lidar com essa criança. Exatamente. Não é porque eu sou físio e a psicóloga é a que trabalha com aba ou com Denver que vai fazer isso. Eu também tenho que saber como que eu vou lidar com o comportamento desse bebê, dessa criança, né? Como que eu vou chegar para fazer o que eu quero, né? O meu objetivo com ele. Então eu digo pro meus pequenininhos, quando eles chegam na clínica, eles já falam assim, eu vou brincar com a tia Dai, porque eu não gosto de falar, vamos fazer exercício, vamos fazer atividade. Eu falo, não, a gente vai brincar. Deixar tudo mais leve, A né? gente vai brincar. Então, eles entram, né? Eu coloco nas costas, a gente pula, rola. E aí, eu consigo fazer tudo que eu quero sem eles perceberem que eles estão fazendo, né? Tem um chorinho ali pra sair, mas eu digo pra eles, amanhã a gente brinca de novo. E aí, vira festa pra eles, né? E tem funcionado muito bem, né? Não, que coisa sim, maravilhosa. sim. Isso é muito bom. O profissional, ele faz uma diferença muito grande quando ele gosta do que faz, quando ele realmente ali se doa para isso. Isso é muito bom. E o que é mito e o que é verdade sobre o tempo certo de engatinhar, andar ou falar? Então, essa parte do falar eu não posso entrar muito, porque daí entra mais a parte da fonoaudióloga, né? Elas sabem mais é a praia delas.
Mas quando a gente fala do engatear, né? Ele é um processo ali do bebê, né? Ele nasceu, né? Ficou deitadinho, ele vai começar a virar a cabeça para um lado para o outro, vai passar mais alguns meses, ele vai começar a se virar para um lado e para o outro, até ele virar de barriga para baixo, voltar, e ele vai seguindo esse caminho. Quando ele tá ali pelos 7, 8 meses, 9 meses, né? Vamos contar aí, é para ele estar engateando, né? Aí a gente tem uns bebês que engateam mais cedo, outros não. Qual é a importância do engatear? Né, quando o bebê fica de 4 apoios, né? Porque primeiro ele senta, depois ele vira um pouquinho ali, apoia com um braço, apoia com o outro, até ele conseguir ficar de 4. É a principal função ali para a gente fortalecer a múscula de abdômen e coluna vertebral, né? Saiu até um artigo ano passado que o engatear a gente não considera mais tão importante como antigamente, né? Porque ele é uma escala, ele é uma transição, né? O bebê entrou ali de 4, engateou, ele já vai escalar. Então, se o bebê não engateou naquele momento, dependendo de como foi o histórico dele atrás, eu fico, opa, não, beleza, não tem problema. Mas se eu jogar uma bolinha ali e ele for lá e pegar, ok, ele fez o engateado. Né? Eu não preciso ficar trabalhando, treinando aquele bebê para ficar engateando se ele já está com quase 9, 10 meses. A gente já estimula de outro jeito, né? Mas o engatear é uma transição de postura, né? Ele vai sair do sentado para de 4, vai ficar com o joelhinho um embaixo, outro em cima, vai segurar, vai se empurrar. Então ele é uma transição de postura, né? Mas tem essa importância, que a gente trabalha muito abdômen, né? Muita coluna vertebral contra a gravidade. E tem bebês que já engatiam e não querem andar. É aquele bebê, tipo, que eu já tive de 1 ano e tá lá querendo só engatear e não quer caminhar. A gente tem isso também. Dentro do normal, né? Isso, dentro do normal. Se esse bebê, ele escala, ele se puxa, ele empurra uma cadeira em casa, né? Mas ele ainda prefere engatear, é porque ele ainda tá inseguro. Né? Ele tá inseguro ainda. Mas aí até 1 ano e 4 meses, a gente considera ok, se esse bebê ainda não estiver andando sozinho. A partir de 1 ano e 4 meses, não, Dai, olha, eu vim aqui porque meu bebê já tem 1 ano e 4 meses e não tá andando. Aí a gente entra com uma estimulação mais diferenciada, porque já era para ele estar caminhando, né? Vamos ver o que foi que aconteceu. Nesse prazo aí atrás, o que aconteceu, se levou uma queda, porque às vezes acontece de o bebê cair, ele não querer mais, né? Fica com medo, Fica né? com medo, então a gente precisa estimular. Às vezes 2 sessões. Olha só. Às vezes 2 sessões ele já tá lá. Que maravilha. Cria coragem. E como é que a fisioterapia ela pode transformar a rotina de uma criança atípica em casa, né? E também na escola? Eu costumo passar orientações para os pais, né? Eu faço lá uma folhinha e aí o pai fala assim, ai, Dai, o que já tem? Eu falei, não, calma, aí que você vai ver minhas orientações, tá lá. Levar pra pracinha, levar pro parquinho, brincar descalço na areia, subir, descer escorregador, subir escorregador ao contrário, né? Joga a bola com o pai, com a mãe, com o irmão, brincar com o cachorro, correr na grama, em terrenos irregulares. Tudo isso a criança está se movimentando e está trabalhando sem ele estar percebendo, né? A gente trabalha a face plantar, a gente trabalha a musculatura de membros inferiores, de tronco, né? Quando a gente joga, quando a gente recebe bola. E aí, piscina. Eu falo, pai, tem piscina em casa? Tem. Então, bora. Vai brincar com ele na piscina, né? É um estímulo, né? É um estímulo. Então, toda brincadeira que a criança não fique parada, ela já é um estímulo. Esse músculo, ele já tá trabalhando. Essa é uma forma dos pais participarem também, né? Exatamente. Um passeio, e se torna uma coisa prazerosa, Andar né? de bicicleta. Tem criança que não gosta. Eu até ensino, às vezes, na minha terapia, né? Pra eles começarem a pedalar, pegar coordenação motora. E aí eu falo, pai, já tá coordenando, agora treina em casa. E aí a criança vai andar de bicicleta, muito bonitinho. Olha, que bacana. Né? Porque a bicicleta, ela tem várias funções, né? Você trabalha coordenação motora grossa, fina, atenção, concentração, né? Porque a criança tem que saber para onde tá indo, se ela vai passar num buraco, se ela vai subir, se ela vai descer. Então, imagina aí uma brincadeira que
simples, mas que tá trabalhando tanta coisa em uma criança. E a importância da gente passar pelo profissional e se atentar a tudo isso, porque às vezes a gente como pai e mãe, a gente não se atenta parece a uma besta, função nunca que traz pensei tantos nisso. benefícios, né? Brincar em cima de almofada. Eu falo, pai, tem almofada no sofá? Bota no chão. Aí, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, ele vai aprender, ele vai ter noção espacial. Ele vai aprender a cair, levantar, se segurar, ter reação de proteção. Olha que bacana. Né? São coisas simples que você tem em casa. Daiane, mas fala pra gente, o que mais te emociona no trabalho com crianças e bebês? Ai, nossa. Gente, eu amo trabalhar com criança. Eu acho que até na minha faculdade, na parte de neuro, por incrível que pareça, os meus 2 pacientes de estágio eram crianças. Olha, que fofo. Eram crianças. Eu amo. Eu não tenho, assim, algo específico. É muito bonitinho, assim, quando eles chegam, né, assim, com medo, chorando e, assim, sabe? Passa, assim, 1 semana, 2 semanas, só chora. E aí, depois, tu chega um dia pra atender, ele já pega na tua mão e vai contigo pra sala, e já te abraça, e já manda beijo. Pra mim, assim, eu fico... Nossa... Eu fico emocionada, assim, com Você sabe com que essa as crianças, parte. Eu amo. elas têm uma percepção muito grande, principalmente as crianças atípicas, né? Eles têm uma percepção, quando a gente pensa que eles estão só ali no mundinho deles, eles já captaram tudo em volta. Então, eles sentem muito quando é de verdade ali, sente de verdade. Então, é por isso que você conquista tão rápido, porque você gosta do que faz e se doa muito. Eu pego no colo, tem dia à noite que eu chego, eu falei, meu Deus, minha coluna. Mas eu falei, tipo, não quer sair da sala. Eu falei, tá, então a tia vai fazer um aviãozinho, vamos dar um susto na tia que tá esperando lá fora. E eu já pego no colo, aí ele diz, pronto, já vai sorrindo pra outra terapia, né? Eu já não deixo chorando. Hoje, inclusive, eu dei até alta pra um paciente que tá comigo desde pequenininho, né? Que eu mandei até a foto pra mãe dele e falei, tô dando alta. Assim, eu fico... A minha tristeza é quando eu dou alta pra eles. Ali, já houve um apego, não, né? Toda semana você tá ali. Imagina você pegar esse bebê que veio, que quase não andava, e hoje já tá com 2, 3 anos, e assim, né? Ele cumpriu todos os objetivos que ele tinha pra fazer. E você vê que você fez sua parte, né? Dá é muito saudade, lindo. né? Cria aquele apego, aquele sentimento, mas assim, fica a sensação de missão cumprida, né? Sim. É gratificante, não é? É muito. Não tem como descrever, né? E principalmente as crianças atípicas, porque eles pegam um amor por ti. Sim, quando pegam um amor... Nossa, e chora pra ir pra sala. Eu tenho pacientes que são maiorzinhos hoje, que já estão com 8, 10 anos, e às vezes quando eles me veem, eles acham que vão pra minha sala. E chora pra não ir pra outra sala. Eu falei, aí a gente vai conversar. Então rola todo esse, né? Eu tenho uma professora do meu filho que se tornou minha amiga, dele pequenininho, porque até hoje ela não se separou dele, nem ele dela. É incrível. E é a única pessoa que chama a gente para aniversário de criança, é ela. Verdade, é sério. Então, para quem está acompanhando a nossa conversa, que se interessar pelos seus cuidados e também quer indicar para alguém ou compartilha essa nossa conversa com a Daiane Farias, essa fisioterapeuta incrível que faz tudo com amor, como é que tá nas suas redes sociais? Como é que a gente te encontra? Tá, então, eu tô com o Instagram profissional, né, que se chama Físio com a Tia Dai, porque assim que os pequenos me chamam, Tia Dai, né, então é Físio com a Tia Dai, e aí pode entrar em contato comigo por lá. Eu tô tentando colocar mais coisas, mas assim, o tempo é corrido, né, pra gente criar conteúdo pro Instagram. Verdade. Né, mas eu digo assim, se você tem um bebê, uma criança em casa, que você nota, né, alguma dessas coisas que a gente falou, que é um bebê molinho, que não tá virando, que tem preferência por um lado, né, ele prefere brincar mais de um jeito do que do outro, tá demorando a sentar, não tá engateando, ou já tá com 1 ano e 4 ainda não tá caminhando, né, se você notar que ele tá com o pezinho ali meio chato, meio tortinho, sentando mais curvado, né, me procura um profissional capacitado, né, pra gente fazer uma avaliação. A gente faz essa avaliação, eu falo sobre tudo, né, a minha avaliação demora às vezes 1 hora e pouco, porque eu saio falando e já passo orientação junto, e aí a gente segue aí com intervenção se precisar, às vezes nem precisa de tanta coisa, né, às vezes é só um ajuste ali que você consegue com algumas sessões.
E aí a gente vai ajudando do jeito que a gente pode. Que maravilha. E se você pudesse deixar aí uma mensagem, né, para as famílias que estão aí começando esse acompanhamento, qual seria? Paciência. Paciência. Falou tudo. Paciência. Eu sei que as famílias elas ficam muito ansiosas, né? Ai, por diagnóstico. Né? Não, porque tem que fazer muita coisa. E não é assim que funciona. Cada criança é de um jeito, cada criança tem uma personalidade diferente, né? Então a gente começa aos pouquinhos, né? Vai dar certo. Respira fundo e segue, respira né? fundo e vai, tudo dá certo. Quando e só foca em ajudar. Exatamente. Você não fica esperando, não vai esperar o diagnóstico, não vai olhar lá para frente. Olha para o hoje. O que essa criança está apresentando hoje? É um atraso motor? É um atraso de fala? É o comportamento que está incomodando mais? O que a família quer naquele momento para aquela criança? É em cima disso que a gente vai trabalhar, né? Se chega uma criança para mim com atraso motor, mas eu vejo que ela precisa realmente de uma neuropsicóloga, de um acompanhamento ali, eu vou encaminhar. Aí eu falo assim, não, calma, depois você volta pra mim, não tem problema, a gente vai com calma, né? E nisso aí, olha, os profissionais vão indicar pessoas, vão indicar médicos, outros terapeutas. Às vezes, quando precisa ir pra fora também, a gente indica os profissionais lá pra fora, a gente faz relatório. Então, assim, vai com calma, né? O que não pode ficar é sem fazer nada, né? Com toda não certeza. Pode ficar sem fazer nada. Já fazendo alguma coisa, essa criança já vai ganhar muito. Verdade. Então, muito obrigada. Eu Obrigada, espero que você agradeço. que esteja aí acompanhando tenha recebido essas informações valiosíssimas, essas dicas que para quem está nessa jornada, para quem está nessas dúvidas do como é que meu bebê não está desenvolvendo bem, está com algum probleminha que está me chamando a atenção, leva no profissional. Estamos aqui com essa maravilhosa profissional aqui, a fisioterapeuta Daiane Farias, que deu todas essas dicas para gente, já passou o Instagram, se você quiser acompanhá-la, seguir, acompanhar o trabalho dela. Conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, né, com a sua criança, já indica, já fala sobre o assunto, e a gente espera ter ajudado você de alguma forma através desse nosso bate-papo, e fica aqui os nossos agradecimentos. Eu que agradeço. Obrigada. Volte sempre, estamos sempre de portas Quando abertas. precisar, a gente está aqui. Muito obrigada, Daiane. Vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.